Aleluia. Queridos, abra sua Bíblia, por favor. Eu vou dar um início, não sei como vai desenrolar tudo, mas eu quero dar início aqui, trazer alguma coisa para nós pensarmos nesse conceito, nessa questão de família. Amém? 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. Glória a Deus. Você encontrou 1 Pedro capítulo 1? Aleluia. Versículo 18. Amém? Espero que todos possam abrir, encontrar, para nós lermos. Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Amém? Pedro está falando aqui sobre a forma e a maneira como nós fomos resgatados, mas ele dá um detalhe aqui, ele dá algo interessante. Ele diz: olha, não foi mediante a coisas corruptíveis, né? Ele dá o nome a essas coisas, diz a prata, o ouro. Ele diz que vocês foram resgatados, e ele não somente fala de resgatados do inferno, né? Ele não fala apenas de um resgate do inferno, ele fala de que nós somos resgatados de um procedimento que nós recebemos dos nossos pais. Amém? Eu sei que Paulo ele fala, né, na carta aos Colossenses, que nós somos transportados do reino das trevas. Ele fala que nós somos resgatados do império das trevas. Só que Pedro, ele fala de um resgate, de uma cultura, de um legado que nós recebemos como herança dos nossos pais. Queridos, eu e você, nós somos produto, sabe, de um legado. Eu estava estudando sobre esse assunto, vendo algumas coisas e lendo, né, bastante coisas sobre essa questão do legado, daquilo que os pais, a marca, né, dos pais deixam nos filhos. E existem pessoas que defendem a ideia de que cada pessoa é determinada pela genética. Amém? Cada pessoa, ela é da forma como é pela genética. É a genética que identifica, que define, não é, a pessoa. Aí existem outros que defendem que não é bem assim. E nessa maneira de estudar, existe um equilíbrio muito bom. A genética, ela define algumas características físicas, mas as características comportamentais, elas não são definidas necessariamente pela genética. Essas características, elas são definidas, amém, pelo aprendizado, por aquilo que a criança, ela se expõe, amém, aquilo que a criança está recebendo como ensinamento, como modelo dos seus pais, da sua família. E Pedro, ele diz que esse legado que nós recebemos, ele é vil, ele é fútil. Por melhor que eu e você tenhamos sido educados, por melhor que isso tenha acontecido, queridos, ainda assim isso é muito pequeno em detrimento ao modelo de Deus. Deus, quando criou o homem, ele criou de uma forma, em um modelo, ele tinha um modelo. Amém? O homem iria viver a partir de um modelo que Deus tinha para ele, mas por conta da queda, muita coisa se perdeu. Amém? Então Deus, ele começou a resgatar muita coisa quando ele levanta um povo, e através desse povo e dessa linhagem ele iria enviar o Salvador. E na lei você vê muita coisa Deus tratando comportamental. Amém? Mas quando chega na nova aliança, queridos, e nessa nova aliança mesmo, nós podemos viver agora uma plenitude, porque não somente nós somos resgatados das trevas, o nosso espírito é recriado, mas em Cristo nós temos um modelo perfeito. Amém? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque não quero me deter muito lendo muitos versículos, mas queridos, eu e você, nós fomos educados
de uma forma, de uma maneira, nós recebemos uma carga cultural de ensinamentos. Isso necessariamente não significa que eu sou da maneira que eu sou porque meus pais disseram: olha, é assim, 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 você tem que fazer assim, assim, tem que fazer desse jeito. Não necessariamente precisa disso. A observação, ela transmite muita coisa para uma criança. Então eu quero dizer para você que muitas vezes situações e problemas acontecem numa família porque muitos estão defendendo o seu ponto de vista, estão defendendo muito a sua ideia, estão defendendo muito a sua forma de ver, de enxergar. E isso precisa ter cuidado, porque por melhor que isso tenha sido, queridos, por melhor educação que eu e você tenhamos recebido, isso ainda assim é baixo comparado ao padrão de Deus. Amém? Então, a nossa personalidade, a nossa identidade de personalidade, ela é adquirida. E isso precisa ser colocado hoje, todos os dias, em linha com a palavra. Qual é o modelo certo para nós? A palavra. A palavra é o modelo para nós. E se eu e você não estivermos abertos à mudança, fica difícil vencermos muita coisa na nossa família. Porque se nós não estivermos abertos a ver as coisas como Deus vê, se nós estivermos insistindo num ponto de vista, e muitas vezes nós nem sabemos por que nós defendemos aquele ponto de vista. Muitas vezes nós não nos perguntamos, afinal de contas, por que eu gosto tanto disso? O que acontece muitas vezes que isso acontece tanto no casamento, enfim, alguém diz: eu quero isso, eu gosto disso, eu quero as coisas desse jeito, e muitas vezes ele não se pergunta: por que afinal de contas eu quero isso? Afinal de contas, por que eu quero? Aí, muitas vezes, um sufoca o outro, impondo o seu querer. Não, mas é porque eu quero, é porque eu desejo, é porque, sabe? E algumas vezes elas estão apenas repetindo comportamento que receberam. Eu e você somos produto do ambiente que fomos criados, queridos. Eu e você somos o resultado daquilo que nós recebemos. Você e eu não viemos prontos. Nós não nascemos da maneira como nós somos. Eu e você, nós temos uma identidade emocional, e isso foi construído. Amém? Eu não vou entrar muitas coisas, porque eu quero apenas dar o primeiro pontapé. Mas na nossa mente, não é à toa que a palavra diz que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Quando a Bíblia fala de ser transformado pela renovação da nossa mente, queridos, não é apenas o conhecimento, conhecer o que está escrito na palavra. Essa palavra tem que penetrar na nossa mente, nas nossas emoções, e governar isso. Porque se eu apenas, o que adianta uma pessoa, por exemplo, conhecer que não deve pecar em uma área e mesmo assim desejar pecar? E não foi transformada, a mente dele ainda não foi transformada. Somente saber que não deve roubar e roubar ainda não foi transformado. Você está entendendo? A transformação da mente, como Paulo ele fala em Romanos 12, ela parte do início com o conhecimento, mas esse conhecimento ele precisa penetrar em toda a nossa alma, em toda a nossa mente. Então, o que adianta uma pessoa ela saber que não deve fazer uma coisa, porque ele está escrito na palavra de Deus que não deve fazer, mas ela desejar fazer? Ela conhece, mas o seu desejo está inclinado para outro lugar. Ela conhece, mas a sua vontade está inclinada para outro lugar. A transformação não mudou, não aconteceu ainda, melhor dizendo. A transformação ou a renovação da mente, ela acontece quando eu sei o que está escrito e quero e desejo obedecer o que está escrito. Para você ter uma ideia, o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes,
O seu prazer está na lei. O seu prazer. Não é que ele tem prazer, queridos. Existe uma diferença em ter prazer na palavra. Ou seja, você dizer assim: não, eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de conhecer a Bíblia, eu gosto de escutar a palavra, eu tenho prazer nisso. Não é isso que no caso Davi está dizendo. Ele diz que o seu prazer, o seu deleite está na palavra. É o seu deleite, é todo o seu deleite, todo o seu prazer. Você pode ter prazer na Bíblia, na leitura, no conhecimento da palavra, mas você pode ter prazer em muitas outras coisas também. Você está entendendo? Você pode ter prazer em muitas coisas que muitas vezes até a palavra pode condenar. Até a própria palavra mesmo pode dizer: não faça isso. Então, ter prazer na Bíblia e ter prazer nas outras coisas, não é isso que Davi está dizendo. Ele diz: o seu prazer está na lei. Ou seja, esse é o primeiro prazer. Ele se deleita, ele tem prazer na palavra. Ele tem prazer naquilo que Deus diz. O seu prazer está ali. O seu deleite está ali. As outras coisas perdem, porque o meu prazer está na palavra e não. Você está entendendo, queridos, a diferença? Então, nós gostamos do resultado final do Salmo 1, que ele diz: tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele diz lá: ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Nós queremos o resultado, e muitas vezes nós queremos o resultado da maneira errada. Nós oramos para obter o resultado, nós jejuamos para obter o resultado, nós fazemos um monte de coisas para obter o resultado. Ou seja, tudo que eu fizer será bem sucedido, mas esse resultado é definido pelo prazer que eu tenho na palavra. Amém, queridos? Então, quando eu, por exemplo, existe muitas vezes um dilema. Você olha para algo que a palavra nos direciona, e você diz: rapaz, eu sei que está escrito isso, mas eu não tenho vontade de fazer isso. É como orar, é como ler a Bíblia. Quantos de nós sabemos e já ouvimos ministrações sobre o benefício da oração ou da leitura da palavra? Sabemos, mas não temos prazer. Aquilo não nos atrai, aquilo não é prazeroso. Você está entendendo? Só saber não traz o resultado. Só saber não traz o resultado. Muitas vezes, queridos, nós estamos vivendo dessa forma no nosso ambiente familiar. Quer sejamos filhos, queridos, existem filhos que eles desenvolveram comportamentos com os pais por aquilo que eles passaram. O pai fez isso ou não fez, o pai disse ou não disse, a mãe disse ou não disse. Ele adquiriu um comportamento e ele está vivendo a partir disso. Agora ele é dessa forma. Por quê? Porque ele viveu, ele passou por coisas, ele teve uma experiência e ele diz: agora eu vou viver dessa forma. Você está comigo? É por isso que nós precisamos estar abertos para as mudanças. E quem vai imprimir essas mudanças não é ninguém, não é a igreja, é o próprio Senhor. Porque ele diz lá em Isaías: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Se nós achamos que conhecemos as coisas, Deus sabe muito mais, queridos, infinitamente mais. Aleluia. Queridos, a nossa casa, a nossa vida é resultado daquilo que está dentro de nós. Se você não tem estado satisfeito com o que está ao seu redor, quer você seja filho, marido, esposo, tio, tia, primo, se você não tem estado contente com isso, não culpe ninguém. Olhe para dentro de você e veja que tipo de pensamento, de conceito tem gerenciado você. Por que você tem feito o que tem feito? Teve um dos cultos aqui, se eu não me engano foi culto de cura, que eu falei sobre software. Um aparelhinho desse, aparelho hoje, computador, um celular, tantos, tem a parte física, que são os componentes dele,
mas tem o sistema que operacionaliza tudo. Amém? Esse sistema, querido, é o que roda, é o que faz esse aparelho funcionar. Dentro de nós existe um sistema. Esse sistema é definido pelos pensamentos que estão rodando dentro da nossa cabeça. Se esses pensamentos eles estão em linha com a palavra, bênção. Mas se esses pensamentos estão fora da palavra, daquilo que Deus determinou, daquilo que Deus estabeleceu, nós sofreremos o dano. Por isso que Pedro diz: olha, não foi com coisas corruptíveis que vocês foram resgatados. Entenda isso, meu querido. E foi feito um resgate de uma herança cultural que não foi aprovada por Deus. Ele disse que nós fomos resgatados, a palavra que diz é essa mesma, resgatados do nosso fútil procedimento, que recebemos como herança dos nossos pais. Eles por sua vez receberam dos pais, e por sua vez, e isso vem, a forma de cada um pensar, foi transmitindo, estamos hoje, eu e você aqui, e muito do que nós temos hoje, foi herdado, quando éramos pequenos, observando como os nossos pais agiam, reagiam, falavam ou não falavam, amém? O ciclo de amizade mais próximo, os mais íntimos, isso foi nos transmitindo um conceito, isso foi imprimido dentro de nós um conceito, e isso chegou até os nossos dias, e eu e você precisamos estar abertos às mudanças, porque pode ser que essa forma que você vê as coisas, pode estar errada. Então não esteja aqui como um defensor da sua maneira de ver, abra-se para a mudança, abra o seu coração para que você possa rever a sua própria vida, os seus conceitos. Afinal de contas, por que eu gosto disso? Afinal de contas, por que eu insisto com isso? Afinal de contas, por que eu desejo isso? Amém? E se não estiver aberto para a mudança, queridos, se você não estiver aberto para a mudança, muitos conflitos eles acontecem porque insistem em não se abrir e não rever. Muitos estão batendo o martelo dizendo assim: olha, eu não abro mão. Aquele brincadeira como a gente fala, só que não é crente Gabriela, né? Mas é mais ou menos assim. Você lembra de Gabriela, né? Só lembra da musiquinha. Eu cresci assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Vamos lá, o coro final. Vou morrer assim, vai mesmo. Você está entendendo, queridos? Tem pessoas, tem adultos que a forma deles agirem. Quantas pessoas, queridos, elas reproduzem? Amém? Aleluia. Quero que você pense sobre isso mesmo, porque é mais fácil a gente defender a nossa maneira de ser, é mais fácil. Só que quando nós entendemos que essa maneira de ser que nós herdamos, amém, ela não está de todo aprovada por Deus, porque se essa maneira de ser, ela estivesse aprovada, a palavra não diria que nós fomos resgatados dessa maneira de proceder, dessa forma de proceder. Amém? Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Aleluia. Mas eu gosto. Mas é o meu jeito. Mas por que você é assim? Por que você é assim? Ah, eu sou assim, pronto. É o meu jeito. Só que esse jeito ele foi construído. Do jeito que ele foi construído, ele pode ser desconstruído, refeito. A palavra diz renovado.
Amém? Isso é tão importante, queridos, que Paulo diz: se você não se permitir ser transformado pela renovação da mente, mudança de mentalidade, não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? E como eu falei, essa mudança de mentalidade é mais do que apenas conhecer alguns versículos decorados, é permitir que essa palavra ela penetre e ela governe a nossa mente, emoções, vontade, sentimentos. Não adianta você olhar para o pecado e dizer assim: eu sei que é pecado, mas como eu gostaria. Você sabe, mas o seu desejo não sabe ainda. O seu desejo ainda não foi alcançado. E para Deus, não adianta você saber. O que adianta é o que você deseja. Tanto é que ele diz: se você olhar para uma mulher e no seu coração você desejá-la, já é adultério. Então você olha para o pecado e diz assim: não, mas eu sei que não é vontade de Deus, mas poxa, bem que poderia ser. Por que não é? Amém, queridos? Então, aquele conhecimento, você precisa deixá-lo penetrar. Amém? Não dá para a gente falar toda a Bíblia na noite, amém? Vou parar aqui um pouco, Tati vai dar continuidade, amém? Aleluia. Temos que desejar, amados, mudar, construir o nosso lar segundo Deus, segundo o que a Bíblia nos instrui, amém? Eu sempre falava no curso de casais e dizia, né, que uma parte que tinha na Bíblia que me deixava irritada era quando falava de submissão. Por quê? Qual era a visão que eu tinha de submissão? Daquela mulher que era, né, ali obrigada a fazer coisas, né, como se ela não tivesse outra opção, né? E quando eu lia versículos que falavam de submissão, me irritava. Eu disse: para que tem isso na Bíblia? Amém? Mas, amados, a partir do momento que a gente vê realmente a submissão bíblica, você vê que não é a visão que o mundo nos ensina. Não é a mesma visão que o mundo nos ensina. E quando eu comecei a ver a visão que Deus tinha nos dado sobre submissão, amados, eu resolvi me submeter. Não só ao meu marido, mas à palavra. Porque até hoje tem coisas que acontecem no nosso casamento que eu não concordo. E eu sou clara, eu digo: eu não concordo, eu não quero, não aceito. Então, e mesmo assim eu continuo sendo submissa. Não, eu vou ter que dizer amém, né, para todas as situações. Eu vou ter direito de dar minha opinião. Mas no mundo, a visão que se tem de submissão é aquela coisa que você tem que aceitar. Acabou, fique caladinha, porque você não tem direito nem de falar. E com o Senhor não é assim. Amém? Nós podemos ser submissas e mesmo assim não concordar com algumas coisas. E continuar sendo submissa. Amém? E quando eu me abri, amados, para o Senhor, para a palavra, o meu casamento se transformou em outro. Mas porque eu decidi mudar a visão que tinha sido dada para mim. Amém? Eu decidi mudar a visão que eu tinha. Amém? A visão que eu tinha era aquela coisa: eu não vou depender do meu marido, o dinheiro dele é dele, o meu vai ser meu, né? Então, assim, os meus biscoitos, amados, eu não digo que não foram nem quebrados aos poucos. O meu pacote de biscoito foi destruído. Porque foram coisas que foram acontecendo. Nós nos convertemos, nós namorávamos ainda. Então, o processo de namoro já foi do final do namoro, né, até a gente casar. Já foi, o meu biscoito foi esbagaçado, foi acabado. Porque tinha coisas que eu não aceitava, que eu dizia: não, isso eu nunca vou fazer. Isso eu nunca vou fazer. Mas a palavra foi me mostrando, e o Senhor, o Espírito foi me mostrando que era para ser daquele jeito. E eu fui me abrindo. Mas se eu tivesse me fechado, amados, eu não teria usufruído de coisas que eu usufruo no meu casamento hoje. Eu jamais teria passado por situações
como ele diz, nós vamos fazer 19 anos de casados, em outubro. Amados, e verdadeiramente, as palavras que o pastor que nos casou se cumpriram na nossa vida. Vai ser melhor, e tem sido melhor do que no início. Porque no início, mesmo sendo crentes, amém, amados? Você sabia que você, sendo crente, você vai ter briguinhas no seu casamento, vai ter coisinhas que vão acontecer, aquela lixa com lixa. Isso acontece, amados. Não é porque você é crente que você está imune a isso. Mas quando você coloca o Espírito e a palavra, amados, vai ser diferente. Você vai ter noção. Agora tem gente que se fecha. Não, é a minha opinião e acabou. É do jeito que eu pensei e não tem mudança. Não é assim, amados. Amém? Não é dessa forma que funciona. Amém? Se nós não nos abrirmos para a mudança, amados, a nossa vida, como família, vai sempre continuar da mesma forma. E nós, da mesma forma. E nós vamos estar vivendo uma vida triste, frustrada, porque não estamos nos abrindo para mudanças. Amém? Quando nós estávamos com mais ou menos 1 ano e meio de casados, né? Mais ou menos, a gente queria se separar. Ele foi me devolver para minha avó, porque eu morava com a minha avó, né? Ele foi me devolver para minha avó, porque a gente brigava demais, né? A gente ficava igual, assim, eu comparo hoje em dia, assim, 2 cavalos amarrados, só que um olhando para um lado e o outro olhando para o outro, e cada um puxando para o seu lado. E brigávamos muito. 1 ano e meio de brigas. E eu dizia, as pessoas chegavam, e aí na lua de mel, eu disse, meu Deus, 1 ano de casado, se isso é lua de mel, como é que vai ser o resto? Eu ficava pensando. Porque nós brigávamos demais. Por quê? Eu vinha de uma situação, meus pais eram separados, meu pai traiu minha mãe, então eu vi muitas situações que me revoltaram. Então tinha coisas que eu dizia, meu marido não vai fazer isso comigo. Amados, ele nunca fez. Mas só pelo fato de eu imaginar que ele podia fazer, já me deixava virada. Então, às vezes eu descontava coisas nele, que eram coisas que eu tinha visto no casamento da minha mãe e do meu pai. E ele nem tinha feito aquilo comigo. Mas só pelo fato de eu pensar que ele poderia fazer isso comigo, então já começava os conflitos. E ele não. Ele veio de um casamento, viu os casamentos dos pais dele, um casamento bem estruturado, nunca tinha visto os pais brigarem, totalmente diferente. Então ele tinha uma visão diferente de casamento da que eu tinha, né? A minha visão de casamento, a gente vai viver na mesma casa, vamos ter uma vida em comum, mas tem coisas que é só sua, tem coisas que é só minha. Nisso aqui você não mete a mão, nisso aqui você não mete a mão. E ele não, ele tinha uma visão de tudo em comum. Então, por muitas vezes nós brigamos, nós tínhamos problemas, né? E eu resolvi mudar, amados. Por quê? O Espírito Santo, amém? Diga, quem vai me convencer não é o meu marido, não é a minha mãe, não é o meu pai, nem a minha vizinha. É o Espírito Santo. Amém, amados? Quando eu me abri para o Senhor, as coisas mudaram. Quando eu decidi, Pai, a tua palavra diz isso, e eu quero ver isso se cumprir na minha vida. Amém? Foi a partir, amados, do momento em que eu vi o meu casamento mudar. A minha vida com o Senhor também mudou, porque tinha coisas que eu dizia assim, não, isso aqui eu vou seguir. Aí eu li outra coisa, não, isso aqui também não é bem assim como está, né? Eu queria ver coisas que eu iria aceitar e coisas que não, isso aqui deixa de lado, porque isso aqui eu não vou fazer. Mas não é assim que funciona com a palavra. Amém? A palavra, ela é uma, ela não muda. Amém? Se nós decidimos, amados, levar isso a sério na nossa vida, é de capa a capa. Então tem coisas que você não vai conseguir excluir, porque você tem o Espírito Santo vai te ensinar. Amém? E quando eu me abri para mudanças, amados,
as coisas mudaram na minha vida. Eu digo não só no meu casamento, mas na minha vida, porque o meu relacionamento com as pessoas também mudaram. Porque eu sempre era aquela pessoa muito, as minhas amizades eram aquela coisa, você na sua e eu na minha. Eu não gostava muito de estar juntinho, de ter grupinho, porque eu era muito, assim, eu tinha medo de me machucar com as pessoas, então aquilo me deixava meio distante das pessoas. E glória a Deus que o Espírito Santo me convencendo, isso mudou. Amém? Glória a Deus. Abra no livro de Ruth. Quando nós nos abrimos, decidimos, amados, deixar Deus agir. Amém? Em nossa vida. Nos abrir para as mudanças que o Senhor vai te ensinar. Coisas simples que muitas vezes você precisa mudar. Amém? É nas pequenas mudanças. É nos pequenos detalhes. Amém? Que muitas vezes você vai ver as maiores mudanças. Amém? É nos pequenos detalhes, é as coisas simples que o Senhor vai te ensinando. Olha, filha, faz assim. Olha, filho, faz assim. Na educação dos nossos filhos. Hoje a gente estava conversando como família. Eu dizendo assim que Jonatas, filho do mesmo pai, da mesma mãe que Ana Clarissa, mas eles são totalmente diferentes. Amém? Jonatas é estudioso, nunca me deu trabalho, nunca tive. Ana Clarissa não. Ana Clarissa, para acordar, eu já acordo brigando com ela, né? Bora, Ana Clarissa, tem que levantar. E ela enrola para levantar. Aí ela levantou. Aí eu fico, bora, Ana Clarissa, escovar os dentes, lavar o rosto, tomar café. E ela enrola para escovar o dente, enrola para sentar na mesa. O café dela é quase 3 horas para ela tomar um café. Um Nescau com um pedaço de bolo ou com bolacha. Pedaço de pão ou bolacha, ela não gosta de bolo. Então, assim, é quase, se deixar, ela passa a manhã toda tomando café. Porque ela senta na mesa, ela dá um gole, ela olha para o coisa, e ela olha para uma coisa. E aquilo me irrita. E eu começo a gritar. Hoje a gente estava conversando. Mas tem coisas, amados, que eu não posso agir com ela como eu agia com o Jonatas. O Jonatas, eu dizia assim, tem tarefa para fazer? Ele tem. Ele sentava na mesa, eu tinha que vigiar ele, para ele não fazer além do que era para fazer. A Ana Clarissa não. Se vem 5 páginas de tarefa, se eu não ficar em cima, ela só leva 2 feitas ou 1,5. Eu tenho que ficar, bora, vamos fazer, bora, tudo. Então, assim, tem coisas que eu tenho que aprender a lidar com ela, que é diferente de como eu lidava com ele. São diferentes, é a mesma criação, a mesma convivência que teve, mas são diferentes. Assim somos nós. Nós temos que estar abertos, amados, para a mudança, para as coisas, ver como é que a gente precisa agir. Porque muitas vezes a gente está querendo agir com uma situação da mesma forma como a gente agiu com outra. Não é verdade? E não funciona assim. Se eu agia com o Jonatas de uma forma, era o jeito dele, era fácil. A Ana Clarissa tem que agir de uma forma diferente com ela, porque é diferente. Então eu não posso querer, né, resultados diferentes agindo da mesma forma, porque não vai dar certo, eu não vou conseguir. Amém? E assim é com a nossa vida, como família. Amém? Com o pai, com a mãe. Eu não ajo da mesma forma com o meu pai como eu ajo com a minha mãe. Eu não ajo com o meu marido da mesma forma que eu ajo com o meu filho, porque não vai funcionar. Amém? Você está aberto para a mudança, para ver as coisas melhorarem na sua vida e, em consequência, no seu casamento. Você tem que estar aberto para a mudança e fazer diferente. Fazer diferente. Não adianta a gente querer bons resultados tendo as mesmas práticas erradas que tínhamos antes. Amém? Isso é ilógico, né? É irracional. Eu não posso querer ter bons resultados tendo as mesmas práticas de erro, né? De quando eu estava no erro. Amém? Temos que mudar, temos que estar aberto para a mudança. Ai, Tati, mas é tão difícil, dói mudar, machuca tanto. Mas continuar da mesma forma também vai te machucar.
continuar da mesma forma, também vai te machucar. Amém? Então, é melhor a dor da mudança para ver bons resultados do que a dor do conformismo, de querer ficar a mesma situação, porque vai doer mais ainda, porque vai doer a vida toda. Amém? Vai doer a vida toda. Muitas vezes a gente não quer enfrentar a dor da mudança, a dor de chegar, olha, me perdoe, eu errei nisso. A partir de hoje eu vou agir diferente. Muitas vezes o nosso orgulho, a dor do orgulho, machuca, dói. É como se você estivesse assinando uma carta de fracassada, assumindo seu erro. E não é assim que funciona. Amém? Pedir perdão. Amados, nós estamos mostrando que nós estamos abertos para a mudança, para o Senhor, para o Espírito Santo agir através de nós. Amém? Aleluia. Abra no livro de Ruth. Às vezes tem gente que está preferindo a dor do conformismo, que é uma dor que vai ser muito mais prolongada, porque você nunca vai conseguir mudar a situação, do que a dor da mudança, de você abrir mão, dizer, eu vou agir diferente. Mas vamos voltar para um foco como casais. Tem gente que não quer mudar porque não. Se eu mudar, aí ele vai dizer que eu sou fraca. Se eu começar a agir assim, ele vai dizer que eu sou fraca. Que vai chegar na minha casa e dizer, olha, você viu como eu tinha razão? Mas, amados, na maioria das vezes, 99%, o outro só muda quando o outro começa a mudar. Tem situações, tem pessoas que estão ficando de garganta seca, de pedir para orar, orando, pedindo para Deus mudar o seu marido ou a sua esposa, enquanto é elas que estão precisando mudar atitudes, para que tudo comece a mudar. Amém? Deixa eu beber um pouquinho de água. Aleluia. Você abriu em Ruth. Amém? Essa mulher aqui, amados, ela tinha tudo para não ter mudança nenhuma na vida dela. Para não ter o livro dela, um livro da Bíblia com o nome dela, Ruth. Mas por causa de uma atitude dela, que ela fez diferente, amém? A linhagem dela, Jesus veio da linhagem dela, amém? Por causa de uma atitude que ela teve, diferente de outra. Você conhece a história de Ruth? Amém? Vamos ler rapidinho, a partir do versículo, vamos ver do versículo 1. Porque quem não conhece vai ficar meio perdido. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Amém? Vamos pular para o 8. Noemi disse às 2 noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Amém? Aqui, amados, Ruth tinha toda a liberdade de ir embora. Ela estava sendo abençoada pela sua sogra. Amém? Ela iria em paz. Ela estava recebendo a bênção da sogra dela. Amém? Então ela teria total liberdade de ter ido embora. Amém?
No 9. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto e lhe disseram: não voltaremos com você. Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Amém? Noemi não tinha esperança nenhuma. Mas as Ruth e Orfa, elas eram novas, elas poderiam se casar novamente. Então, Noemi estava liberando elas para viver a vida delas. Diz assim: olha, vocês não têm mais nenhum compromisso comigo. O meu marido já morreu, o marido de vocês, que eram meus filhos, já morreram. Então, vocês sejam abençoados, sejam abençoadas e vão viver a vida de vocês. Em outras palavras, era isso que Noemi estava falando para elas. Amém? Então Noemi, deixa eu ver onde eu parei, no 13, né? No 14, elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Foi a última vez que você ouviu falar de Orfa. Amém? Ela deu um beijo de despedida de Noemi e se foi. Então Noemi aconselhou: veja, ela falou para Ruth: sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores eu irei, aonde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Amém? Amados, essa resposta de Ruth mudou a vida dela. Mudou a vida dela. Ela fez do Deus de Noemi o Deus dela e decidiu viver a vida que estava aberta para ela. Ela sabia que não seria fácil, porque eram duas viúvas. As viúvas naquela época, elas passavam por mais dificuldades. E sendo mulher, amém? Elas não trabalhavam fora, não tinham nenhuma perspectiva. Para você ter uma ideia, nós não vamos ler para não tomar tanto tempo, mas o meio de sustento delas, Ruth iria catar as sobras de milho que caíam dos carros de boi da plantação. Então ela ficava de olho, os milhos sendo colhidos, colocados naqueles carros de boi, sendo levados. Então, se ela desse sorte de naquele dia cair comida, seria bênção, elas teriam que comer. Mas se não caísse, amém? Ruth, com certeza, amados, ela pensou em todas essas possibilidades. Eu sou nova, amém? Posso voltar para a casa dos meus pais e casar novamente, porque eu estou livre, amém? Eu posso reconstruir a minha vida. Eu vou lá cuidar dessa velha? Ela poderia muito bem ter pensado nisso. Ter compromisso com ela, não tenho mais compromisso. Deus já me liberou de todo o compromisso que eu poderia ter com ela. Não é verdade? Enquanto ela estava catando aquelas coisas, ela poderia pensar, amados, eu poderia não estar passando por isso e ter voltado. Ela já estava abençoada pela sogra dela, mas não, ela resolveu persistir. Amém? E Deus honrou a atitude dela, porque ela disse: o seu Deus será o meu Deus. O que ela fez, amados? Ela tomou uma atitude de que a palavra, porque Deus é a palavra, amém? Tomasse conta da vida dela e instruísse ela, amém? Ela fazia aquilo. E Boaz, que era o dono das coisas, colocou. Você acha que foi por acaso que Boaz olhou para Ruth? Amados, eu não acredito nisso. Eu tenho certeza que o Senhor preparou aquele momento, honrando a fé de Ruth, honrando a atitude dela. Amém? A ponto, amados, eles são os bisavós de Davi, Boaz e Ruth, porque Boaz olhou para ela e a ordem de Boaz para os seus servos era:
deixe cair. Deixe cair mais coisas, porque para alimentar ela, ele sabia da situação que ela estava vivendo. Amém? O homem na situação dele, aleluia, o homem na situação dele, ele poderia procurar as mulheres mais formosas. Porque você acha que Ruth estava toda maquiada, cheirosa e bonitinha ali? Não. Você acha que Ruth estava ali, juntando milho, juntando trigo? Você acha que ela estava maquiada, bonita e cheirosa? Ela não estava mais. Num sol escaldante, suor e tudo. Você acha que ele, com a posição que ele tinha, ele não poderia ter procurado mulheres mais formosas? Mas não, ele se apaixonou por aquela mulher. Aleluia. Amém? A atitude dela foi diferente. Amém? A atitude que ela tomou trouxe uma mudança para a vida dela. Amém? A atitude que ela tomou trouxe mudança para a vida dela. Amém? A ponto de um homem rico olhar para ela e desejá-la como mulher. Amém? E isso mudou a vida dela. Amém? E ela foi contada na linhagem de Davi até Jesus. Amém? Então, amados, mudar vale a pena. Porque coisas que eu posso decidir hoje, de mudar na minha vida, vão correr longe na vida dos meus filhos e dos meus netos. Amém? A decisão que o meu avô tomou há anos atrás, de aceitar Jesus e viver uma vida íntegra e reta diante dele, mudou a nossa história. Porque muitas vezes nós, como netas, né, a maioria é neta, a maioria é mulher na minha família, passamos um tempo desviadas. Mas, amados, a palavra ela tem um poder. As orações ela tem um poder na nossa vida. E mudou o nosso destino. Amém? Porque nós ouvíamos a palavra. Então, quando a gente debatia com muitas coisas, a gente sabia, por mais que a gente tivesse consciência do pecado, que nós estávamos em pecado, a gente sabia que aquilo não era certo. Aleluia. Amém? Então nós tínhamos consciência do nosso pecado. E as orações do meu avô, amados, tiveram valor. Subiram aos céus. E nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Por causa da mudança de uma pessoa. Amém? E você acha que isso não vai acontecer comigo e com você? Amém? Atitudes, a nossa atitude vai trazer mudanças para as nossas vidas e para a vida dos nossos, para a vida de quem está ao nosso redor. Amém? Devemos estar abertos à mudança. Não devemos querer aceitar a dor do conformismo, a dor de querer ficar daquela mesma forma, sempre batendo com a cara na mesma situação e não aprender com isso. Amém? Aleluia. Vem cá. Venha terminar. Amém, amados? Então, isso é o que eu tinha para falar com vocês. Esteja aberta para mudanças. E pergunte se você sabe que algo que tem prejudicado a sua vida, não só com o seu marido, com os seus filhos, mas no seu trabalho. Se tem algo que você sabe que tem prejudicado você, amados, peça ajuda ao Espírito Santo. Porque Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso professor. Amém? E Ele vai nos ensinar a mudar. É Ele que nos ensina. Não adianta você querer mudar na sua força. Porque muitas vezes, se você for querer mudar na sua força, você vai conseguir por um tempo. Mas depois você não vai ter mais força para continuar aquela situação. Mas com o Espírito, amado, é Ele que nos ensina todas as coisas. Amém? Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Oh, glória a Deus, viu? Estou finalizando, amém? Queridos, o objetivo que tinha no nosso coração de ministrar nessa noite é exatamente isso. Muitos conflitos acontecem na família e é fácil, a primeira palavra dizer assim: eu sou desse jeito por culpa do meu pai, da minha mãe. É fácil transferir, amém? É fácil, é o meio mais rápido de se livrar. O culpado é o meu marido ou a minha esposa. O culpado é o meu filho ou quem quer que seja. É mais fácil, amém? Só que muitas vezes nós estamos, como ela falou,
num lugar de conformismo. Estamos apenas transferindo, nada acontece, nada muda, tudo continua do mesmo jeito. E os resultados são os mesmos. Amém. Queridos, Deus foi o idealizador de família. Amém. Deus foi aquele que pensou. E Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Amém. Ele pensou. Ele sabe como funcionar. As mudanças não acontecem ou não devem acontecer por nada. Ah não, como é que então que eu vou agir? A palavra. Busque o Senhor, busque orientação na palavra, como se deve agir. Amém? Eu tenho uma nota no meu coração, e eu queria terminar, nós oramos, principalmente com relacionamento de pai e filho. Amém? Principalmente nesse contexto de relacionamento de pai e filho. Eu queria que nós orássemos dessa maneira, nesse sentido, porque, queridos, não importa como seu pai ou sua mãe foi, eles não devem definir ou determinar quem nós somos. Eu falei no início sobre essa herança que nós recebemos. Isso vai nos influenciar se quisermos. Se nós quisermos continuarmos com isso, seremos até o final. Mas nós podemos reescrever a nossa vida. Nós podemos reeditar a nossa história. Podemos dizer assim: meu pai foi assim, minha mãe foi assim, eles fizeram isso, eles me criaram dessa forma, mas eu decido fazer diferente. Amém, queridos? Aleluia. Amém. Eu acredito que você já recebeu muita palavra. Queria que você ficasse de pé, por favor, para nós orar.